Dia de ceia, dia de milagre. Vocês já falaram isso 3 vezes com o pastor Fabiano, com o pastor Deco, mas eu não me canso de dizer. Em Mateus capítulo 26, Jesus ele fala: muito ansiei para estar com vocês nesta ceia. Eu vou falar a mesma coisa, saí 3:30 da manhã de Florianópolis para estar aqui na ceia. É a última ceia antes da Páscoa, e eu sei que o mover de Deus, a unção de milagres está neste ambiente, amém? Eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 8. Em Lucas capítulo 8, é claro que eu vou falar de Páscoa, é lógico. E eu tenho fé que Deus vai dar. Porque eu estou obedecendo, né? A cada culto, falando sobre Páscoa, eu falei: ó, Senhor, ainda tem a Páscoa, né? Não esquece que tem a Páscoa. Mas eu sei que Ele é fiel. Em Lucas capítulo 8, nós encontramos um grupo muito interessante de mulheres aqui. E essas mulheres, é claro que eu não vou falar de todas elas, é uma delas que para mim sempre me tocou muito o coração, a experiência dessa mulher com Jesus, o encontro dessa mulher com Jesus. Então eu quero ler sobre ela em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, está escrito: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Essas mulheres aqui, esse conjunto de mulheres, Maria Madalena, está falando de Joana, de Susana e outras que não foram citados o nome, todas elas tiveram um impacto com um encontro com Jesus. Eu não sei como foi o seu encontro com Jesus, ou se hoje está sendo o seu primeiro encontro com Jesus. Algumas pessoas pensam, porque para mim o meu encontro com Jesus foi libertador. Literalmente, Maria Madalena, você está vendo, Maria Madalena foi libertadora ao pé da palavra. Ela realmente foi liberta de 7 demônios. Não foi só dos demônios da opressão, foi da vergonha, da humilhação, do medo. É um pacote só, né? Ela encontrou com Jesus, porque imagina 7 demônios dominando a vida daquela mulher. Eles possuíam a qualquer momento. Em qualquer lugar ela passava vergonha, humilhação, ela não sabia quando seria o próximo momento. Garanto que essa mulher era escrava do medo. Então foram muitas coisas que aconteceram nesse impacto com o encontro com Jesus. Aqui está falando que outras foram curadas fisicamente, curadas emocionalmente. Então cada uma delas começou a seguir Jesus porque teve um grande encontro. Algumas pessoas, como eu venho falando, você está cansado de saber sobre isso, que eu não nasci num lar evangélico. Mas aqueles que nasceram num lar evangélico costumam achar que não precisam de um verdadeiro encontro com Deus. Se você achar isso, você vai cair na armadilha da frieza, você vai cair em qualquer armadilha, porque todos nós precisamos de um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus, aqueles que conhecem, aqueles que já ouviram falar dele, aqueles que nunca receberam as boas novas. E você fala: mas como que ninguém recebeu as boas novas? Me apresentaram um Deus muito distante. Para mim, me apresentaram um Deus que não se envolvia muito, a não ser que eu fizesse muitas coisas para ele. Aí eu fazia tanta coisa que você não imagina. Eu acendia a vela, eu fazia promessa, eu fazia tanta coisa para eu poder atrair a atenção desse Deus. E como foi impactante, quando eu descobri que basta eu abrir a minha boca e orar, ele já está olhando para mim, ele já está me ouvindo, ele já está me tocando. Porque Deus, ele é acessível. Você pode dizer isso? Deus é acessível. É só você, como Jesus disse para Filipe: você quer conhecer o Pai? Você está dizendo para eu apresentar o Pai? Olha para mim. E ele estava falando: eu sou acessível, criança toca em mim, enfermo toca em mim, eu abraço, eu toco, eu abençoo, eu sorrio, eu me envolvo, eu vou comer na casa, se me convidam ou eu me convido. Jesus se convidou, você já reparou? Foi ele que se convidou para a casa de Zaqueu. Zaqueu ficou tão assim, Zaqueu não falou: Senhor, ele só subiu na árvore.
ele. Mas ele não falou, Senhor, só vai na minha casa? Ele só falou, vai depressa, desce depressa, porque eu estou indo na tua casa. Não deu tempo de avisar a mulher, olha, põe mais água no feijão, qualquer coisa. Não tinha, né? No tempo de Jesus, e não é comida em Israel. Mas é isso, Jesus, ele se convida, ele está falando, sabe o que ele está falando agora para você? Me leva para a tua casa, você veio aqui, mas me leva para a tua casa também, amanhã eu quero te abençoar quando você dorme, eu quero te abençoar quando você acorda, eu quero ir com você para o teu trabalho, para o teu estudo, para tudo aquilo que você fizer, eu quero estar contigo, porque a minha promessa para a sua vida é nunca te deixar, jamais te abandonar. E quando nós temos um encontro impactante, você não quer mais desgrudar de Jesus. E foi isso que aconteceu com Maria Madalena. E Maria Madalena não estava nem se importando, porque ela devia ser o comentário, né? As cidades muito pequenas, então Magdala, de onde ela era, se Cafarnaum é pequeno, Magdala é menor ainda. E Magdala, todo mundo sabia. E aí estavam pensando, quando vai ser a próxima vez que Maria Madalena vai ficar possessa? Quando que vai ser a próxima vez que ela vai passar vergonha? E ela não se importou, ela teve um encontro com Jesus, ela tinha certeza que era definitivo, e ela ficou agarrada. Então, o primeiro encontro com Jesus foi libertador. E depois ela tomou uma decisão. Todos os dias é o meu dia com Ele. Todos os dias eu quero ser transformada, eu quero ser tocada. Eu não tenho só essa área da minha vida. Você quer apresentar áreas da sua vida hoje para o Senhor? Então, eu queria que você deixa Lucas 8, porque daqui a pouquinho você vai voltar. Mas abre comigo em 1 Samuel. Você fala, o que tem a ver Maria Madalena com 1 Samuel? Tem a ver sim. A vida, ela te joga pedras. Isso é normal. Basta estar vivo para ter dificuldades, problemas, lutas, que são as pedradas que a vida dá na gente. Decepções, frustrações, isso faz parte. Se você está vivo, você está respirando, isso faz parte da vida. Você está aqui hoje, amanhã você vai ter um contratempo, você tem uma decepção, uma frustração, isso tudo faz parte. Mas Maria Madalena, ela tinha acabado de ter um encontro com Jesus, e ela aprendeu rápido uma lição. Pegue as pedras que a vida lança contra você e lança contra o teu inimigo. Você não fique paralisado. Olha a ameaça que Golias ele fazia para o povo que estava ali, que estava ouvindo. Era tudo povo de Deus. Olha no versículo 9 de 1 Samuel 17. Se alguém puder pelejar comigo e me ferir, ele está falando Golias. Está falando para todos os soldados do exército de Deus, de Saul. Se ele puder pelejar comigo, me manda alguém aqui para lutar comigo. Se este homem puder pelejar comigo, me ferir, então nós seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. A ameaça continua sendo a mesma. Ele está falando, se você tiver certeza de quem é Cristo na sua vida, todos os dias, é que nem a pastora Fernanda disse aqui, eu tomei uma decisão de ler a palavra e de entender a palavra e não sair de lá enquanto eu não entender. Sabe o que é isso? Isso é uma verdadeira arma no reino espiritual. Você está pegando uma pedra, que é a palavra de Deus, que é Cristo, que é a rocha, e você está com grandes munições para no momento que você orar, você abre a boca e vai fluir, vai fluir, vai fluir. E o inimigo vai falar, esse eu não consigo. Esse, eu posso até, de vez em quando, ele fica um pouco abalado, mas logo ele se refaz. Ele fica um pouco entristecido, mas logo ele se refaz. Então, Maria Madalena, ela decidiu fazer outra coisa. Ela ainda estava aprendendo a palavra. Ela decidiu que tudo aquilo que ela tinha vivido não ia derrotá-la mais. Ela não ia mais ficar como aqui Golias disse, ó, se eu te ferir, eu vou te paralisar e você vai ser meu escravo. Então eu quero que você ponha a mão agora no coração e diga, não mais escravo, mas filho de Deus. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de você se lembrar desse presente que o Senhor te deu. Você não é escravo da carne, você não é escravo das emoções, você não é escravo de pensamentos, você não é escravo, você não é vítima, porque uma das coisas que te paralisa é você tomar a posição de ser vítima, se
auto-vitimizar, mas você é filho, você é forte, você é valente, você está do lado daquele que venceu na cruz do Calvário, e foi isso que Maria Madalena ela fez. Agora eu não largo Jesus, eu vou por onde ele for, eu vou, eu quero servir Jesus. E aí está escrito que uma das formas que elas serviam Jesus era era através das finanças. Mas vocês acham que é só assim que elas serviam a Jesus? Só o fato delas seguirem Jesus, Jesus olhava para elas e Jesus pensava, ele ainda não tinha ido para a cruz, vai valer a pena, olha, vale a pena por ela, vale a pena por ela, vale a pena pelas filhas, pelos netos, por todos os descendentes, vai valer a pena pela Naira, vai valer a pena por todos que estão aqui. Então, quando você insiste, mesmo que tudo esteja dando errado, porque como eu digo, o evangelho, o coach não vai te levar muito longe. Ele te inspira, você é o melhor, você é o maior, você nada de mal vai acontecer, mas aí as coisas continuam acontecendo. Mas o evangelho puro, esse te diz que se o justo cair 7 vezes, ele não fica prostrado, o Senhor levanta. Ele está falando, faz parte da vida, cai e levanta, só não permaneça caído, está triste, enxuga a lágrima e continua andando. Você vai voltar com os seus feixes. Você está num momento sem esperança, olha para o alto, porque olhando para o alto, o Senhor vai te dar esperança. Você olha para o Senhor, eu não tenho nada para olhar para cá, mas eu olho para o Senhor, de onde vem o meu socorro. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o escudo da minha vida. Pode todo mundo me deixar, todo mundo me abandonar, mas o Senhor está firme comigo. Isso já te dá esperança. E voltando para Maria Madalena, ela decidiu, eu não sou, Golias sempre derrubou, as trevas sempre derrotaram essa mulher. Ela achava que nunca ela ia ser respeitada, que nunca ela ia ter uma vida, ela ia ser admirada. Gente, ela foi admirada não só ali na geração dela, mas ela foi admirada pelo reino espiritual, e eu vou provar isso para você. E ela está sendo admirada hoje, porque eu estou apresentando e mostrando que o caminho que Maria Madalena escolheu é o caminho que você pode escolher justamente num dia de ceia. Voltando para Maria Madalena, eu queria que você fosse comigo para Mateus capítulo 27. Nós vamos encontrar Maria Madalena seguiu a Jesus. E chegou o tempo que para nós, Páscoa, Maria Madalena também era Páscoa. Não esqueça que não é Páscoa porque Jesus morreu, já era Páscoa. Jesus subiu para Jerusalém na Páscoa. Jesus é o cumprimento profético. A Páscoa foi ensinada em Êxodo capítulo 12, anunciando Jesus. Então, Jesus, às vezes as pessoas pensam, não é Páscoa porque Jesus morreu. Não, Jesus veio cumprir o que estava escrito sobre ele. Ele entregou a sua vida sim, ele morreu sim, e ele ressuscitou sim na Páscoa, mas era já a Páscoa, entendeu? Então Maria Madalena era Páscoa, era um tempo muito especial. Ela estava esperando grandes coisas acontecerem, afinal ela já estava seguindo a Jesus há um tempo. Em Lucas 8 ela começou a servir a Jesus, no começo do Evangelho de Lucas. Eu não sei se ela se converteu no primeiro, no segundo ano, mas ela andou um bom tempo com Jesus. E aqui já no terceiro ano, parecia que nada ia, a despeito de Jesus dizer, olha, algo ruim vai acontecer, algo, mas está no controle de Deus. Eu vou entregar a minha vida por 3 dias, mas no terceiro dia eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Nada diferente do que está acontecendo nos nossos dias. O Senhor, Ele tem avisado que os últimos dias seriam dias muito difíceis. Dias difíceis com a sociedade, dias difíceis com a família, dias difíceis em política, em tudo. Dias difíceis, ele nos avisou. Mas o que ele nos avisou também? Mas fique calmo, porque eu vou voltar. Mas fique calmo, porque o avivamento vem antes disso. Mas fique calmo, porque um grande mover, um sopro sobrenatural virá sobre a terra, e as pessoas vão se converter, multidões vão se converter. Este é o grande avivamento. O avivamento é uma conversão em massa, não porque uma pessoa é especial, é porque Cristo
texto é especial. E as pessoas vão ter fome e sede da palavra de Deus. Então não se desespere. Não seja como os discípulos que vão esquecer que seria suportar 3 dias. E depois viria o novo ciclo, como foi falado aqui. Mas eles não tiveram, mas ainda não aconteceu. Então Maria Madalena chega para celebrar uma Páscoa, servir a Jesus. Talvez elas tenham dado o dinheiro para comprar o cordeiro. A casa não foi delas, a casa em Jerusalém, elas não moravam em Jerusalém. Estava tudo preparado, tudo certo, aconteceu tudo certo. Jesus com seus discípulos ali no cenáculo, estava tudo correndo muito bem. Até que tudo deu errado. Para eles, tudo deu errado. E Jesus entregou a sua vida, mas para eles, algo deu errado. Afinal de contas, Jesus foi torturado. Afinal de contas, Jesus morreu. E Jesus foi para a cruz. Que espetáculo absurdo. E quando eu falo de espetáculo, um show de horror, para não dizer outra coisa. Jesus estava deformado. E ali as mulheres estavam ali. Olha o que está escrito sobre Maria Madalena. E está escrito no versículo... Está escrito a partir do versículo, Mateus 27, a partir do versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Continuando, o centurião e os que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente, este era Filho de Deus. E o versículo 55, o que estava escrito? Estavam ali, leia comigo junto o versículo 55. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram elas que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para servir. E quem é que está aí? Entre elas estava quem? Maria Madalena. Tinha mais mulher? Tinha. Maria, mãe de Tiago, de José, Maria e a mulher de Zebedeu. Mas eu estou destacando Maria Madalena. Maria Madalena está lá ao pé da cruz. Os discípulos estavam ao pé da cruz, com exceção de João, nenhum. Isso já mostra que Maria Madalena era uma mulher de fé. Maria Madalena era uma mulher ousada. Ah, mas você vai falar, ela estava de longe. E cadê os discípulos, que nem de longe estavam? Cadê Pedro, que nem de longe estava? Cadê Tiago, que nem de longe estava? Só João, que estava ao pé da cruz. Eu estou falando de mulheres que amaram tanto Jesus, que mesmo quando tudo deu errado, porque elas podiam ter dado as costas e ter voltado para casa. É o que acontece com a sua vida. Muitas vezes, quando acontece um diagnóstico, ou quando acontece algo, um revés na sua vida, aí você culpa a igreja, você culpa Deus, por que Deus permitiu isso? Deus não está olhando para mim, quer dizer que não adiantou tudo aquilo que eu orei. Aí você começa com uma lista de reclamação para Deus. Aí Deus fica olhando para você e fala assim, é isso mesmo que você vai fazer comigo? Você não tem noção do que eu vou fazer no segundo tempo da sua vida. Você não tem noção do segundo, o que nós falamos hoje, o segundo ciclo da sua vida, você não tem noção. Fica firme, permanece, fica firme, creia até o fim. Mas os discípulos não ouviram a voz do Espírito. Os discípulos ouviram a sua própria voz. Você pode neste momento ouvir a sua própria voz? Você pode ouvir a voz dos outros? Será que se Pedro tivesse um WhatsApp naquela época, aí já pensou Pedro recebendo um WhatsApp da mulher dele? Aí o Pedro recebendo ali, é melhor você voltar para Galileia, a coisa ficou preta aí, eu estou sabendo, já chegou notícia aqui, não seja louco de ficar aí ao pé da cruz, porque o próximo vai ser você. Olha, deu errado, vem, mas não precisou de WhatsApp. O Pedro, ele ouviu a própria voz e ele ficou trancado no medo. Graças a Deus que Deus dá a segunda chance para a gente. Já pensou, se cada erro nosso ele não desse segunda chance? Quem quer uma segunda chance aqui? Ah, eu quero, sabe? Porque muitas vezes a gente falha com Deus. Muitas vezes, por causa do medo, eu nunca vou esquecer. E Deus me deu, quem conhece a minha história sabe. Mas olha, pensa em anos atrás. Quase 20 anos atrás, eu simplesmente, por causa do meu medo,
Eu fui pregar lá na França e por 2 vezes o Jonas foi comigo. E na terceira vez, quando eu tinha que voltar, porque Deus começou a mover, porque Deus usa aquilo que Ele mesmo te deu. Como a minha primeira profissão é tradutora, e como eu falo francês, e os franceses ficavam assim, sabe, impactados. Por que ela fala francês? Por que uma brasileira, eles me perguntavam isso, por que uma brasileira escolheu, por que você não escolheu outra língua, por que você escolheu o francês? Eu falei, porque eu amo a França. E aí, mas por que você ama a França? Não sei, Deus me deu esse amor. E aí eu pregava, e ali Deus começou a mover. Deus usou isso como isca. E quando eu tinha que voltar na terceira vez, eu falei para o João, não vou. Ele falou, como que não vai? Eu falei, eu não viajo sozinha. Ele falou, mas como? Você vai falar não para Deus? Eu falei, não, Deus me entende. Deus conhece o meu limite. Eu não consigo. Você acredita? Eu falar isso? Eu que agora, daqui a pouquinho estou indo para o Japão sozinha. Aí eu falei, Senhor, eu não consigo viajar sozinha. É o meu limite, é o meu limite. E aí o Jonas falou, tá bom, Deus vai lidar com você. E parece que Deus aceitou. E Deus aceitou, você acredita? Ele não me castigou. Ele não mandou fogo do céu. Estou mandando fogo do céu porque você deixou de fazer a minha obra. Não, Ele aceitou. Ele aceita as suas propostas. Mas só que, quando você vai ver o quanto você perdeu, aí quando Deus começou, aí a história é outra. Quando eu fui para Israel, na casa de oração, Deus falou assim comigo. Deus falou. Eu quase morri de chorar. Deus falou comigo e falou assim, me dá seu Isaac. Estou eu pensando, Marinho tinha 6 meses. Naquele momento, eu não queria desgrudar do Mário, de jeito nenhum. E ele falou, me dá teu Isaac. Se eu te mandar, você obedece? E eu falei assim no ímpeto, vou. Aí eu falei, é melhor eu ouvir de novo. Aí o Senhor começou a dizer, você me dá o seu Isaac, você vai. Aí quando eu entendi que era para começar a viajar e sozinha, eu comecei a chorar. Chorava que nem... Eu não sou de chorar, né, você sabe. Aí eu chorava que nem um bebê babando. Até babei. E aí eu falei para o Jonas assim, Deus falou comigo. Aí falou, o que você respondeu? Porque eu sei o que ele te perguntou. Eu falei, não sabe não. Ele falou, eu sei. E o que você respondeu? Eu disse que sim. Gente, eu entrei no ônibus e Deus já usou outra pessoa e disse assim, pastora, ele não sabia de nada. Deus falou para mim, Deus falou comigo lá na casa de oração, que você vai liderar, e olha, eu quero fazer essa proposta para você, liderar pastores para ensinar aqui em Israel. Você aceita? Não deu nem tempo de respirar, Deus, eu entrei no ônibus. Eu ia dizer, olha, há 5 minutos atrás, eu diria que não. Eu não sei como, mas eu vou dizer que sim. Mas eu não sei como eu vou, mas eu vou dizer que sim. Só que o engraçado é que ele perguntou antes para o Jonas. O Jonas respondeu a mesma coisa. Vai lá e pergunta para ela. Quando ele falou, será que ela aceita? Ele falou, há 5 minutos atrás, não. Mas agora vai lá que ela vai ter que aceitar. E foi assim que começou. O que eu quero te dizer é que quando você ouve a sua própria voz, Deus até deixa. Deus até deixou eles trancados lá no cenáculo. Mas Deus disse, você não sabe, eu vou revolucionar a tua vida, porque o novo ciclo da sua vida, Páscoa, vai marcar. É um divisor de águas na vida de vocês. Vocês estão assim, mas não vão permanecer assim. Vocês não vão se reconhecer depois dessa Páscoa. Vocês vão ser homens que não vão ter medo de nada, de ninguém. Vocês vão me servir. Vocês vão para os 4 cantos. Vocês vão para os confins da terra. Vocês vão me servir e vocês vão ser portadores da glória de Deus. Você vai ser portador da glória de Deus. Você vai ser portador da glória de Deus. Todos nós vamos ser portadores da glória de Deus. Maria Madalena ficou olhando, mas Senhor, a esperança morreu. Senhor, a promessa morreu. O Senhor prometeu, eu criei. Agora está tudo destruído, estava deformado. A promessa estava deformada. Você nunca viveu isso? Mas Deus disse que eu ia ser abençoador. Aí quando Deus diz que você vai ser abençoador, você tem uma crise financeira. Mas peraí, Deus, o Senhor não disse que eu ia ser abençoador? Agora eu entrei nessa crise, como assim? É isso que Maria Madalena
Madalena estava vendo. Senhor, o Senhor disse que era o Messias. O Senhor disse que era o teu reino. Eu criei no teu reino. Agora o Senhor está deformado. Eu imagino tudo que Maria Madalena pensou, tudo que Maria Madalena sentiu. Foi o conflito na mente dela. Eu não sei quais são os teus conflitos. Se você está com uma causa diante de Deus, que o amor a Deus faz com que você venha e fique na presença dele. Mas você está confuso. Não é sempre que você permanece. Tem momentos que você esmorece. Tem momentos que você para de orar. Tem momentos que você para de adorar. Eu digo para você, eu coloquei hoje essa publicação. Quando você cansar, não desista. Só descanse no Senhor. Esse é o momento de você descansar, renovar as suas forças. Não consegue orar? Adora. Não consegue adorar? Põe uma música e que isso vai te ajudar. Não consegue encontrar palavras para orar? Pega a palavra e pega emprestado. Fala, Davi, vou pegar tuas palavras emprestadas. Asaf, vou pegar suas palavras emprestadas. Isaías, vou pegar suas palavras emprestadas. E eu vou te dizer que não é palavra de Davi, nem de Asaf, nem de Isaías. É a palavra de Deus dada a esses homens. E é a palavra de Deus nos teus lábios. Maria Madalena falou, tá bom. E tudo acabou. Mas ela ficou lá. O amor de Deus, eu gosto muito quando a palavra está escrito que o amor de Deus nos constrange. E eu fui pesquisar, porque nos constrange, sabe aquela pessoa que te ama muito, que te abraça muito, que te beija muito? Você fica tão constrangido que você não sabe o que faz. Mas eu não mereço isso. Que amor é esse? Você fala. Mas eu pesquisando a palavra no original, o amor de Deus me constrange, o amor de Deus me domina, o amor de Deus me governa. E eu quero que o amor de Deus te domine agora. Que você comece a entender a grandiosidade desse amor. Maria Madalena, bom Senhor, eu só sei de uma coisa. Eu era cativa, hoje eu sou livre. Eu só sei de uma coisa, que o Senhor muito me amou e eu muito te amo. Não estou entendendo o que está acontecendo. Aliás, eu nem sei qual é o próximo passo que eu vou tomar. Mas uma coisa eu sei, eu não desisto de te seguir. Eu estou aqui, Senhor. Ela deu uma lição em muita gente. Ela deu lição em religioso. Ela deu lição nos discípulos. Aliás, no círculo íntimo de Jesus, pelo menos 2 estavam ausentes. E os outros também. Mas voltando aqui, e Maria Madalena estava. Mas Maria Madalena, quando você está muito chocado com coisas que acontecem com você, às vezes te dá uma amnésia. Amnésia da palavra, amnésia das promessas. Foi assim que aconteceu com a geração de Moisés. Ninguém lembrava, nenhuma única pessoa lembrava que Deus tinha dito para Abraão que depois de mais de 400 anos, todos eles sairiam do Egito libertos, restituídos, curados, não sairiam de mãos vazias. Ninguém lembrou. Deus teve que visitar Moisés e falar para Moisés, Moisés, olha, é o seguinte, chegou a hora. Fala para o povo que chegou salvação. Todo mundo tinha esquecido. Por que eu estou falando? Porque aqui todo mundo esqueceu. Gente, Jesus tinha acabado de falar com eles, de que ele entregaria a sua vida, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. Mas todo mundo ficou abalado, todo mundo ficou chocado, e ninguém lembrou da promessa, nem Maria Madalena. O amor a Jesus fez com que ela permanecesse, mas ela não lembrou da ressurreição. Mas sabe quem lembrou da ressurreição? O inimigo. Eu digo para você, o teu inimigo, o diabo, ele sabe mais da palavra do que você. Por quê? Anos de convivência com a palavra. Anos de experiência de que Deus é fiel. Eu acho que ele sabe mais que Deus é fiel do que você. Mas hoje você vai declarar que Deus é fiel. Para que as trevas possam ouvir que você sabe que Deus é fiel. Você pode dizer agora, Deus é fiel. Fala, Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda que tudo esteja dando errado, ele dá um jeito. A promessa dele se cumpre. E aqui, olha quem lembrou de que Jesus ressuscitaria. Veja ainda em Mateus 27. Olha o que está escrito no versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram, Senhor, lembramo-nos do que aquele embusteiro, olha como eles estão falando de Jesus, os religiosos,
de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Quer dizer que eles estavam acreditando mais na ressurreição do que, mas eles falaram: não, tudo bem, ele não vai ressuscitar, vão roubar o corpo. Eles estavam com medo que ele ressuscitasse. Então eles estavam acreditando mais na promessa do que os próprios discípulos, do que os próprios seguidores. Você sabia que a promessa, porque cada pessoa que nasce, você não tem noção da importância que você tem para Deus. Quando você nasce, Deus declara bênçãos sobre a sua vida. Salmo 139 está escrito que Deus já escreveu todas as linhas sobre a sua vida. E quando você nasce, o diabo, ele não é onisciente, mas ele vê a quantidade de anjos que está ao teu redor. Ele vê a movimentação do reino espiritual e ele chega à conclusão: essa pessoa aqui é especial. Essa pessoa aqui tem plano e promessa de Deus. Eu vou tentar sabotar todos os planos, eu não sei quais são, mas eu vou destruir emocionalmente, eu vou destruir a família, eu vou fazer tudo o que puder e eu vou tentar impedir que ela encontre Jesus. Aí Deus não impede, aí Deus faz com que você o encontre de alguma forma, e você tem um encontro com Deus, aí o diabo está sossegado. Não, ele vai querer roubar a tua vida com Deus. Não, agora ele encontrou, eu tenho que fazer com que ele fique decepcionado com a igreja, frustrado com seus amigos, triste com Deus. Eu preciso paralisar. A mesma história de Golias: eu vou ferir, eu vou paralisar, e você vai ser um guerreiro de Deus. Eu te faço uma pergunta: todos aqueles guerreiros de Davi eram guerreiros de Saul, eram guerreiros de Deus? Eram. Mas como é que eles estavam? Paralisados. E você não vai sair daqui hoje paralisado. Você é um guerreiro de Deus. Você tem promessa do Senhor. Ainda que você esteja como Maria Madalena, olhando sem entender o que está acontecendo na tua vida, saiba que a palavra de Deus é a última sobre a tua vida. Jesus é o amém. Sabe o que é o amém? O Pai fala e Jesus diz: assim seja, Pai, vai ser desse jeito. Aí Pai e Filho e Espírito Santo dão ordem no reino espiritual, e os anjos: execute o meu plano na vida daquelas pessoas. Aí vem os anjos e começam a trabalhar na sua vida, começam a segurar nas tuas mãos para você não tropeçar, tira a pedra do meio do teu caminho, guerreia por sua vida, e Deus ali abrindo caminho onde não há caminho, fazendo o extraordinário. Mas sabe por que ele permite? Mas por que ele permite que às vezes as coisas fiquem tão feias como a imagem da cruz? Só por um motivo: para que todos vejam que Ele é Deus na sua vida, para você ser testemunho do poder de Deus, para você ser testemunho de que nada é irreversível. Você crê que nada é irreversível? Ceia é dia de milagre. Como é dia de milagre? Coloca agora a tua causa diante de Deus, levanta a sua mão e começa agora, fala para Deus qual é a imagem feia que você está vendo. Maria Madalena estava vendo uma imagem de destruição na cruz do Calvário. O corpo de Jesus estava destruído, dilacerado, estava completamente desfigurado. A promessa de Deus está desfigurada na tua família, a promessa de Deus está desfigurada nas tuas finanças. Entrega agora para Deus, porque Ele é poderoso para ressuscitar. Nós estamos falando de Páscoa, é o Espírito de ressurreição. O Senhor é poderoso para ressuscitar em nome de Jesus. Eu declaro milagres sobre a sua vida. Você recebe? Então, Maria Madalena ela saiu. Ela saiu da cruz. Ela tinha que sair. O corpo de Jesus foi retirado. O corpo de Jesus foi para o túmulo. E ela tinha que sair. E ela saiu. Mas ela não se conformou. O amor que ela sentia por Jesus. Mas ela não estava com fé. Ela não voltou para o túmulo. Presta atenção no que eu vou falar. Vai abrindo João capítulo 19. João capítulo 19. Ela estava confusa, sim. Ela estava triste, sim. Mas ela tinha o amor por Jesus, não foi abalado. O importante é o amor por Deus não ser abalado na sua vida. Você continua: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu te amo e eu vou para a tua casa, porque a tua casa é local de milagre. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu continuo aqui no meu momento de oração. Eu continuo orando, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Maria Madalena, o amor que ela tinha por Jesus era inabalável. O amor
amor que ela tinha por Jesus a atraía. E Maria Madalena voltou. Ela voltou para o túmulo. Agora, eu pergunto para você, Maria Madalena voltou para o túmulo 3 dias depois. O que essa mulher teve que enfrentar 3 dias? Silêncio. Alguém falou alguma coisa? Abriu o céu e falou: Maria Madalena, filha amada, creia tão somente, lembre da minha promessa. Daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Não, o céu não abriu, o chão não tremeu. Silêncio total. Ela teve que enfrentar o silêncio. Dentro do coração dela, ela teve que enfrentar frustração. Ao redor dela, ela voltou para casa, gente. Ao redor dela, ela teve que ouvir dos vizinhos. Sabe aqueles vizinhos? Bênção. Aquela bênção de Deus. E chega na tua pior hora e fala: tá vendo? Você acreditou. Está vendo? Você indo na igreja todo domingo. Está vendo, Maria Madalena? Você colocou teu dinheiro no ministério de Jesus. Está vendo, Maria Madalena? Você podia ter, sabe, gastado tempo se arrumando e procurando marido. Você ficou atrás de Jesus. E o que aconteceu na tua vida? Você ainda não casou? Você não teve filhos? Essas vozes ela teve que enfrentar. Ela teve que enfrentar também o silêncio daqueles que deveriam confortá-la. Sabe, aqueles homens deveriam chegar para Maria Madalena. Mateus deveria dizer: Maria Madalena, eu registro tudo. Maria Madalena, eu lembro, ele disse que em 3 dias ele vai ressuscitar. Não fique abalada, Maria Madalena. Ela não recebeu, porque às vezes você justifica a sua falta de perseverança. Porque eu não tive nenhum líder aqui me ajudando no momento que eu mais precisei. Eu não tive nenhum telefonema. Eu estou cansada de ouvir isso. Eu não tive nenhum telefonema de ninguém da igreja quando eu mais precisei. Você sabia que esses silêncios às vezes são propositais de Deus para que você olhe para Ele? Maria Madalena não recebeu um telefonema, claro que não tinha. Estou trazendo para o século 21. Não recebeu um telefonema de Mateus. Não recebeu uma palavra de ânimo de ninguém. O que sustentou essa mulher foi o amor. Senhor, não estou entendendo. Dia 1, não estou entendendo. Dia 2, continuo não entendendo. Dia 3, ainda era Páscoa. Eu estou falando. Às vezes as coisas não acontecem de imediato. Dia 1, nada aconteceu. Dia 2, nada aconteceu. Dia 3, terceiro dia, ela não voltou esperando algo muito grande. Será que você veio hoje para a igreja sem esperar algo muito grande? Aí Deus está olhando para você: por que você não está esperando algo grande? Eu sou um Deus grande. Eu sou o Deus forte. Eu sou o Deus poderoso. Eu sou o Deus extraordinário. Você sabe que Deus você serve? Você já parou e deixou a sua listinha de pedido assim do lado? Senhor, estou deixando hoje a listinha de pedido aqui. Eu cansei dela também. Eu sei que o Senhor está cansado dela. Eu sei que o Senhor me ensinou a ser perseverante. Mas hoje, eu só quero te adorar. Senhor, tu és grande, maravilhoso, poderoso, Cordeiro que está em pé e vivo, à direita de Deus Pai. E hoje é o leão da tribo de Judá. Quem pode te deter? Quem pode te reter? A minha vida está no seu controle. Então, Senhor, eu não tenho o que me preocupar. Eu quero te adorar. Eu quero me juntar hoje com os milhares e milhares de anjos e levantar a minha voz e declarar que santo, santo, santo és tu, Senhor, poderoso, grandioso, maravilhoso. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Será que você pode dizer agora para Ele: Senhor Deus, não mecanicamente. Vamos levantar para falar. Eu deixei Maria Madalena, espera aí que você já tem ainda Maria Madalena. Deixei Maria Madalena voltando para o túmulo. Mas levanta a tua mão agora. Se você se sentir livre para isso, da forma que você quiser adorar o Senhor. E fale agora: santo, santo, santo Senhor.
começa a declarar palavras, não peça nada, só diga que Ele é maravilhoso, grandioso, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor extraordinário. Ah, Senhor, não temos palavras suficientes para dizer Deus benigno, misericordioso, fiel, justo. Ah, Senhor, todas as palavras são poucas para dizer que o Senhor é grande. Senhor, as nossas palavras são poucas para dizer o quanto nós te amamos, o quanto dependemos de ti. Senhor, não importa o que estejamos vendo, as evidências não vão nos abalar. As evidências, Senhor, não abalaram o amor de Maria Madalena. Ela queria fazer alguma coisa por ti, ela queria ministrar a ti, Senhor. Por isso nós queremos agora levantar a nossa voz e declarar que santo, santo, santo és tu, Senhor. Em pé, pega a sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. Maria Madalena no terceiro dia volta. Ela não voltou para ver a ressurreição. Sabe por quê? Quando você está perto do milagre, a nossa mente é muito pequena. A gente não consegue entender a grandiosidade de Deus. Você começa a tatear. Bom, eu quero estar perto de Jesus, só isso. Eu quero ministrar Jesus. Eu quero ministrar o corpo de Jesus, só quero estar perto dele. Sabe quando você vem para a igreja sem entender? Pela lógica, eu devia ficar em casa. Eu estou arrasado, mas eu quero estar perto de Jesus. É a melhor decisão da sua vida. Eu quero só estar perto dele. Eu quero só ministrar. Eu quero só cantar. Eu quero só adorar. Eu quero só orar. Olha, quando você está perto de Jesus, não é só não. Quando você está perto de Jesus, você vai ver uma explosão de poder. Você está tateando o teu milagre, você não está entendendo. Ela chegou, ela viu o milagre, mas não entendeu. Ela viu a pedra, ela viu a pedra movida e ela saiu correndo, ela nem esperou. Essa é a nossa mente, ela nem esperou, ela saiu correndo, foi lá para casa, para o cenáculo, voltou para o cenáculo e falou para os discípulos: alguém roubou o corpo de Jesus. Ainda não era a mulher que estava entendendo o que estava acontecendo. Alguém roubou o corpo de Jesus. De 12 eles já eram 11. Agora eles ficaram menos ainda. Por que menos? Porque só 2. Gente, se alguém me dissesse: eu sou discípula de Jesus, 3 anos andando com Jesus, alguém me diz, ainda que diga, alguém roubou o corpo de Jesus, eu saio junto com Pedro e Tiago junto. Quem? Eu quero ir lá. Se eu não estou acreditando na ressurreição. Os outros discípulos ficaram lá, com medo. André, Felipe, Mateus, ficaram lá no cenáculo. Mas Tiago e João foram. Quando eles lá chegaram, olharam, Pedro viu, olhou. João primeiro viu, olhou, não, só tem o lençol. Pedro entrou no túmulo, bom, tem o lençol, tem também o lenço que estava sobre o rosto dele, mas não estou entendendo nada. E foram embora, e foram para casa. Ah, mas agora João capítulo 20 é diferente quando chega Maria Madalena. E quando chega Maria Madalena, olha o que está escrito no versículo 11. Maria Madalena, entretanto, versículo 11. Maria Madalena, entretanto, permanecia. Fala comigo a palavra, permanecia. Junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Os discípulos já tinham visto o túmulo e não viram nada. Ela disse: não é possível, eu vou olhar com os meus olhos. Alguma coisa, Jesus estava aqui, então alguma coisa aconteceu. Quando ela olhou, ela viu anjos. Eu quero agora, pode deixar a sua Bíblia aí na sua cadeira. Eu quero que você feche os olhos agora. Olha para dentro de onde está faltando algo na sua vida. Talvez você veio para a igreja dizendo: Senhor, está faltando tudo na minha casa. Senhor, está faltando dentro de mim, está faltando cura. Está faltando cura emocional, está faltando cura física. E o Senhor está falando: faça como Maria Madalena, não desiste do milagre. Olha de novo que tem algo aí. Olha de novo, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu prometi que algo grande vai acontecer. Ela olhou e ela viu anjos. E quando ela viu anjos, e eu quero agora que você saiba
saiba que anjos estão te ministrando, anjos estão aqui ao redor desses pedidos, anjos estão ao seu redor, anjos estão na sua casa, porque você está crendo. Anjos, Maria Madalena, os anjos só apareceram para quem teve uma fé a mais. Maria Madalena teve fé para olhar aonde João já tinha olhado, aonde Pedro já tinha olhado. Ela falou: não é possível, Jesus é maravilhoso, eu vou olhar de novo. E quando ela olhou, os anjos disseram: ele já ressuscitou. Que fenomenal. E sabe, os discípulos foram embora e Jesus estava ali pertinho deles. Jesus estava ali no jardim do túmulo. Mas Maria Madalena, ela não sabia o que fazer com aquela revelação. Sabe, você pega agora no teu coração, você não sabe o que fazer com essa revelação. Essa revelação é tua. Agora ela não foi atrás de Tiago, ela não foi atrás de Pedro, ela não foi atrás de Mateus. Ela permaneceu lá no jardim. Isso é para mim. Eu vi os anjos e algo vai acontecer. Ele ressuscitou, ele está por aqui. Eu sei que ele está aqui. Eu vou ver. E quando ela olhou, ela teve um encontro com o Senhor. Ela não reconheceu a princípio, mas quando o Senhor falou com ela e falou: Maria, eu estou aqui. Jesus falou Maria, mas hoje ele está falando Paulo, Pedro, João. Ele está falando: Maria, você que está aqui, eu estou aqui. Eu ressuscitei, eu estou aqui, eu estou vivo. Eu toco na tua vida, eu toco agora no teu corpo, eu toco na tua casa, eu toco nas tuas mãos para te abençoar, eu toco na tua cabeça para te ungir, eu toco no teu coração para te libertar. O Espírito de ressurreição está aqui, ele está aqui. Sabe o que Maria falou? Maria saiu de lá, depois que ela encontrou com o Senhor, ela saiu correndo e ela disse: eu vi o Senhor. Essa é a mensagem mais curta e mais poderosa que o mundo pode receber. Você, quando sair daqui e disser: eu vi o Senhor na minha vida, eu vi o Senhor na vida do meu irmão, eu vi o Senhor na música, eu vi o Senhor na ceia, eu vi o Senhor na igreja, eu vi o Senhor na palavra, eu vi o Senhor enquanto eu estava orando. Você precisa ter experiência com Jesus ressurreto. Se você quer ter essa experiência, agora começa a adorar o Senhor. Oh Senhor, toca onde já morreu, a esperança que morreu, Senhor, a alegria que já morreu. Toca agora, Espírito de ressurreição, possa tocar agora nos meus irmãos, nas minhas irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora eu quero fazer mais um ato profético. Divide o teu pão. Não precisa dividir porque ele é tão pequenininho. Troca o teu pão com a pessoa do lado e diz: eu tenho aliança com você. Não há divisão, não há contenda, mas amor, o amor de Deus no nosso meio, o amor de Deus nessa igreja. Declara: eu sou um com você. Recebe a bênção do Senhor sobre a sua vida. Recebe em nome de Jesus. E agora nós todos juntos, levanta o seu cálice que representa o sangue de Jesus. Ah, sangue precioso, poderoso, sangue temido pelas trevas, arma, Senhor, contra as trevas. O teu sangue poderoso esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus, restaurando o que foi destruído, ou restituindo o que foi perdido, em nome de Jesus. Vamos todos juntos agora beber do cálice e comer do pão. Há poder no teu sangue. Oh Senhor, nós te louvamos pelo teu sangue, te louvamos pela cruz, te louvamos porque o Senhor está vivo,
Te louvamos porque o Senhor abriu um caminho que não havia. Te louvamos pelos milagres desta noite. Dia de ceia, dia de milagre. A unção de milagre está no nosso meio. Te louvamos, te louvamos, te louvamos em nome de Jesus.